Olá, muito bom dia a todos, e nesse domingo a gente tem a satisfação em receber aqui no Diálogo Franco uma pessoa muito especial. É o Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos. O Nelson Giovanelli é paulistano de nascimento e adotou Guaratinguetá, aqui da nossa região, como sua cidade do coração. Nelson, bom dia, um grande prazer em recebê-lo aqui. Uma alegria muito grande, viu, Carlos? O prazer é nosso. Então, nós já recebemos aqui por 2 ocasiões, nesses mais de 5 anos que nós estamos aqui, o Frei Hans, fundador da Fazenda Esperança. E você é o braço direito lá, um dos fundadores também. A gente estava aguardando essa oportunidade para podermos conversar a respeito. E eu vou colocar logo ao nosso telespectador o seguinte: você conheceu o Frei Hans em 1979, em 81 você trabalhava lá na Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá, hoje Serra Mar, que todos conhecem na região, e você conheceu o Frei Hans ajudando os mais necessitados. E fez uma experiência intensa na paróquia dele. Eu queria que você falasse a respeito disso. Vamos começar por aí, Nelson. Na verdade, Carlos, quando o Frei Hans chegou em 79, me impressionou muito as coisas que ele dizia e as experiências que ele contava, né? E particularmente porque quando ele falava, me respondeu a várias perguntas que eu tinha dentro do meu coração, particularmente em relação ao relacionamento que eu tinha com meu pai. Aliás, que eu não tinha. Então, aí nesse ponto eu acho importante a gente dar uma paradinha para falar o seguinte. A gente sabe que você, aí na faixa dos 17 anos, como aliás muitos jovens, você começou a ter problema de relacionamento com seu pai, especialmente. E enfrentou grandes dificuldades em casa, né? Especialmente com seu pai. Eu queria que você falasse a respeito disso. O que aconteceu naquele ponto, até porque certamente muitos jovens que nos assistem agora devem estar vivendo nesse momento algo semelhante. Vamos falar sobre isso, Nelson. Desde pequeno, desde quando nós viemos de São Paulo para Guaratinguetá, eu sempre desejei que o relacionamento entre meu pai e minha mãe fosse aquele que os dois sonhavam, mas era difícil pelo sofrimento do álcool, né? Seu pai que existia no meu pai e que fazia sofrer a mim, minha mãe, né? E principalmente a ele por ver o sofrimento nosso, né? Mas ele não conseguia se afastar do álcool. Nós desde São Paulo, sempre vivendo na espiritualidade cristã, na Igreja Católica, né? Sempre buscamos uma resposta, mas não encontrávamos, né? E foi justamente nesse contato com o Frei que, conversando com ele, eu abri a minha alma e disse da angústia que eu sentia, e ele me abriu os olhos com poucas palavras, dizendo: Nelson, o problema não está no seu pai, o problema está em você que não o ama como ele é. Você não imagina, Carlos, eu voltei para casa decidido. Na palavra do Frei, seria mais fácil, no caso, você compreender o seu pai com a idade dele do que o seu pai te compreender? Seria mais ou menos isso? Mas você sabe, como adolescente, a gente quer receber amor, né, daquele que a gente espera que possa dar, do que o contrário. Verdade. Então, eu voltei para casa também com uma grande descoberta. O Frei me abriu os olhos para entender que, para eu amá-lo como ele era preciso ver a presença de Jesus nele. Foi uma novidade, você não faz ideia. Voltei para casa e a primeira coisa que eu fui fazer na cozinha um café bem forte, levei para ele. Ele olhou para mim, tomou o café, continuou lendo o seu jornal. Depois eu ainda mais insisti, ele gostava muito de caminhar, agora ele está me assistindo, né, porque ele está já no paraíso, né? E eu um dia falei para ele assim: posso ir com o senhor, né? E começamos a caminhar, e nesse momento se quebrou aquela barreira que existia dentro de mim. E eu descobri, Carlos, o grande homem que estava dentro dele, porque ele começou a se abrir também. Minha mãe percebeu que alguma coisa tinha mudado entre nós dois, e pelo contato também dele com o Frei Hans, da minha mãe com o Frei Hans, começou um processo de recuperação minha, dele, quero frisar bem, minha em primeiro lugar,
Depois dele... Podemos definir como um processo milagroso? Seria mais ou menos por Pode-se aí? dizer, é um processo milagroso que acontece na naturalidade de corações assim que começam a se Você cria o querer milagre, bem. seria isso? Pode ser. Pode ser o milagre de descobrir que eu não sabia que aquilo que eu escutava desde pequenininho, que meu pai e minha mãe me levou na igreja, que Jesus considera feito a ele tudo aquilo que a gente faz para qualquer pessoa, ainda mais quando se trata do próprio pai e da própria mãe. Então isso mudou completamente a minha visão. Eu não esperava mais que ele mudasse. Uhum. Só que depois dessa experiência que eu comecei a fazer, minha mãe começou a fazer, papai também começou a se transformar e foi uma experiência maravilhosa que determinou uma mudança radical na vida dele, na vida da minha mãe, dos meus irmãos e na minha vida. E a relação dele com o álcool, a partir daí, houve uma mudança? Nunca mais. Não? Nunca Parou mais. Aí? E depois não só, determinou também a experiência que fez nascer a Fazenda da Esperança. Eu tenho uma informação que eu não sei se é real, que durante uma homilia do Frei Hans, você entendeu que deveria levar o evangelho a sério. E você me disse há pouco, aí eu queria saber de você o que ocorreu efetivamente. E você me disse há pouco que não foi só a homilia, foi também essa situação de mudança com seu pai. Vamos falar sobre isso também, Nelson. A partir dessa experiência que pude fazer com meu pai, com a minha mãe, né, me veio um desejo, que penso que seja natural, de dividir essa alegria, essa felicidade, de ver a transformação na nossa família com outras pessoas. Só que meu pai conseguiu um trabalho em Moçambique, na África, e foi para lá e eu decidi ficar. E nessa mudança foi que então, passando por uma esquina onde se reuniam muitos jovens para se drogar, não é, lembrando-me da experiência que eu tinha feito com meu pai, não é, eu decidi fazer essa experiência com eles também. E comecei a conviver e convivi durante 2 meses. E a mesma coisa que aconteceu com o meu pai, aconteceu com esses jovens. Na boca que você... Era uma boca onde se reuniam 20 jovens para usar e vender a droga. E foi muito bonito porque a partir dessa experiência, não é, um deles pediu ajuda e nesse pedido de ajuda ele disse: eu necessito de uma pessoa que me acompanhe 24 horas. Foi nesse momento que eu convidei ele para participar conosco na paróquia. Puxa, e aí nasceu a Fazenda Esperança a partir daí? Foi. Bom, eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e continuar essa conversa, esse testemunho de vida tão importante que está nos dando aqui o Nelson Giovanelli. Até já, continue conosco.